Salvem os seus projetos. Arrumem os seus fones de ouvido. E preparem-se. Porque começa agora... The Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do The Cast. Aqui quem vos fala é o William. E eu já queimei 5 focos tentando ter concentração. E estamos aqui hoje com o Bernardo. Calma. Ninguém entendeu o que ele falou, mas tudo bem, continua. Não, calma, vocês não entenderam? Não. Eu já queimei 5 focos para tentando ter concentração. Focos? Foco de luz? Tipo, queimar o foco? Começa de novo, por favor, que ninguém entendeu. Tá, continua. Tá, e estamos aqui hoje com o Bernardo. Oi, eu sou o Bernardo e... Tá, pera, o que eu ia falar? Calma, essa foi uma piada, eu acho. Sim. Ah, tá. Foi boa. Devia ter pensado nessa. E também com o João. João? Ah, desculpa, eu tava concentrado aqui. Eu acho que foi mais ou menos essa a intenção do episódio. Não dá pra ver. Muito bom. O que a gente tá falando mesmo? Ai. Ah, sim, o episódio. Nesse episódio nós vamos falar sobre foco e concentração. Então, bora pro episódio. Siga o TheCast nas redes sociais procurando @TheCast.oficial no Instagram, @TheCast_oficial no Twitter e facebook.com/TheCast.oficial para curtir nossa página no Facebook. Se você gosta desse podcast e gostaria de contribuir, não se esqueça de compartilhar ele em suas redes sociais. Você pode encontrar nossos episódios em várias plataformas de streaming, então não deixe de conferir nosso podcast no Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, entre outros. Se você estiver no iTunes, não se esqueça de deixar a sua avaliação. E se você é um ouvinte novo, lembre-se de se inscrever para não perder nenhum episódio. Esse episódio está sendo lançado também em formato de vídeo no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos assistindo, lembre-se de deixar o seu like e comentar o que achou do episódio aqui embaixo. Caso tenha alguma dica, dúvida, sugestão ou afins, você pode entrar em contato pelo e-mail contato@thecast.com.br ou por mensagem privada nas nossas redes sociais. A gente sempre vai te responder. Você tem essas e outras informações no nosso site thecast.com.br. Vamos começar então dando nossos casos de foco e concentração, porque antes de iniciar qualquer tema a gente tem que falar sobre quais são as nossas expertises. Quem daqui da Cal tem concentração? Que? Depende do momento. Tipo, vocês se consideram bem concentrados? Se vocês pararem pra fazer alguma coisa, vocês conseguem ter foco e concentração naquilo? Cara, se for uma coisa que realmente me interessa e que eu quero muito, eu fico concentrado. Isso praticamente todo mundo, né? Tipo, eu se eu estiver jogando videogame na sala, com a minha mãe na cozinha, e ela começar a falar comigo, eu não escuto. Aí se eu estiver na sala, assistindo uma televisão, eu também não escuto. Eu acho que isso aí não é um problema de foco e concentração, e sim de surdez. Talvez. Não, é que tipo, eu tô tão concentrado ali no que eu tô vendo, é que tipo, tô, digamos, assistindo um filme, eu tô jogando, aí tipo, eu tô concentrado naquilo que tá acontecendo na tela da televisão. Então acaba que eu paro de prestar atenção nas coisas que estão ao redor. Talvez não seja esse tipo de concentração, mas Sim. Pra dar um parecer aqui. Aí acaba que as coisas que acontecem ao redor não me afetam. Às vezes até isso é ruim. E às vezes quando eu tô no computador, eu não quero fazer aquilo e acaba que o meu foco e minha concentração estão nas coisas que estão ao redor, não naquilo que eu deveria fazer. Então às vezes eu tô no computador mexendo ali, fazendo um trabalho, aí eu escuto um barulho, eu saio pra ver qual que foi o barulho, tá ligado? É tipo esquilo. Cara, eu acho que, por exemplo, vou usar parte do que é o nosso trabalho e o meu. Por exemplo, a gente aqui, todo mundo faz design e é todo mundo muito concentrado. Você ainda faz? Nessa parte. Eu faço ainda. O João né? faz design? Quê? Faço. Pra quem? Não, eu faço faculdade de design, é diferente. Tá. Beleza. É, tá, a gente faz faculdade de design gráfico. Mas, mano, por exemplo, eu no meu trabalho, eu só faço isso. Mas, beleza, assim, trabalho nos bombeiros com relação ao design gráfico. E, assim,
a minha mesa minha mesa, atrás tem uma parede, e essa parede, depois do outro lado... É sua melhor amiga. Não, depois do outro lado é a garagem. Eu chamo ela de E Wilson. bem em cima da minha janela, do outro lado, é a sirene, ou tipo, o alarme / sirene. Meu, que bosta. E, cara, tem vezes que eu tô tão concentrado que eu não escuto. Mas eu não consigo me concentrar assim, tipo, em ambientes fechados. Cara, eu consigo. Eu trabalho, tipo, no meu trabalho, eu me concentro mais. Eu tive a opção de ou ficar sozinho ou ficar em roda de pessoas. Eu preferi ficar em roda de pessoas porque eu me concentro muito mais e me sinto muito melhor do que ficar sozinho. Eu também. Eu vou pelo oposto. Não, se eu fico sozinho, eu fico mexendo no celular, ou então acessando o grupo de mensagens com o pessoal, Exatamente. Telegram, essas coisas. Então eu não consigo ter foco e concentração. Mas, pra mim, já que os dois já deram a sua experiência com a concentração, eu vou falar a minha. Eu tenho um problema muito grave de foco e concentração. Eu sei, a gente já percebeu isso. O pessoal já percebeu. Eu não tenho certeza, mas eu tenho 90% de certeza que eu tenho TDAH. Porque é bem Ô, sério. William, rapidão. O que você tem aberto no seu computador nesse momento? Puta merda, velho. Você quer que eu fale tudo? Quero. Vamos lá. O Explorer, Chrome, Mozilla Thunderbird, Photoshop, Visual Studio Pro, GitHub, Spotify, Champ, Zoom, Discord, Telegram, Notepad e Audition. Tá, agora você abre o Chrome. Quantas abas tem aberto? Ah, ainda bem que eu fechei antes algumas abas. Tenho 3, Troca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 só. O cara tem 19 e olha que ele fechou. Só. Só. É, Tá, então, eu suave. tenho um pouquinho de problema de foco e concentração. Outra pergunta, rapidão. Você falou que tava com o Explorer aberto? Não, eu também achei estranho. o Windows Explorer, que é o explorador de arquivo. Tá. Porque se fosse o Internet Explorer aí, porra. Não, Eu achei se estranho. bem que esses também. dias eu abri o Internet Explorer, velho. No Windows 7. Eles repaginaram. Eles falam que esse último tá bom, Mas daí não é Explorer, daí é o... mas o pessoal não usa, então foda-se. É o Edge que imitou a logo do Firefox. Levemente, assim. Voltando pro Olha assunto que só era o foco e concentração. né? Eu acho que o pessoal que escuta a gente já sabe, né? Sobre como é que é o nosso foco e concentração nos episódios. A gente vai devagar bastante nesse episódio também. Mas o que eu tava falando sobre mim, cara, eu tenho um baita problema com foco e concentração. Tanto na sala de aula, quanto na minha vida pessoal, quanto em casa, em qualquer lugar. E é horrível isso. É muito ruim. Agora eu vou separar esse pedaço do áudio e vou ficar mandando pra ele todo dia. É bom. Tipo, eu não consigo... Que nem, eu falei todos os aplicativos que eu tenho aberto aqui no meu desktop. Cara, eu não consigo, tipo... eu vou fazer alguma coisa no computador, tá ligado? E eu vou fazer só aquilo. Se eu começo, tipo, com uma ideia de... eu vou fazer um projeto agora no Photoshop, que eu preciso fazer um post, por exemplo, pra um cliente. Daí eu já começo a abrir o YouTube, daí eu já começo... Caraca, olha que da hora esse negócio do YouTube que eu achei. Daí eu já começo a pesquisar sobre isso, já abro o Visual Studio, começo a programar alguma coisa aleatória ali. E tipo, velho, é horrível isso. E eu não consigo terminar, por exemplo, o post, tá ligado? Eu tenho mais problema com relação a isso de uma forma diferente. Eu lembro que eu preciso abrir um site, ou ver alguma coisa, ou entrar em uma conta de alguma coisa. E aí, por exemplo, preciso procurar um negócio no Instagram, beleza. Vou lá, abrir o Instagram, aí aparece uma foto legal no feed. Se perdeu, Uhum. já era. Aí comecei a olhar, aí depois eu saio do Instagram e aí eu lembro que eu tenho que voltar em algum lugar pra procurar alguma coisa. E aí depois quando eu fui ver, tinha que ter ido nesse lugar no Instagram. E acontece isso, tipo... Acho que 90% do tempo, cara, comigo. Cara, hoje eu perdi as contas de quantas vezes já aconteceu que eu precisava fazer alguma coisa no celular. Acho que, tipo, pegar informação, abrir uma página no Google Chrome ali. E eu abria uma outra coisa. Ou então eu abria aquilo lá e eu esquecia daquilo. Por exemplo, agora no início do episódio, eu abri o Notion pra pegar a pauta do episódio de hoje. Eu comecei a ver outras coisas e eu esqueci de pegar a pauta. Depois, se o João não tivesse falado, não tava com a pauta aberta até agora. Então, isso acontece demais, velho. E, tipo, isso é um problema bem sério, principalmente na nossa área. No início, quando eu trabalhava como estagiário, eu levei tanto xingão do meu chefe, porque ele pediu uma coisa pra mim, tipo, William, faz o post lá de não sei o quê. Daí eu vou lá, eu começo a fazer o post, eu abro o Photoshop, abro o arquivo novo, começo a fazer. De repente, no meio do post, eu paro de fazer o post, faço uma outra coisa e eu esqueço totalmente do post. Daí o chefe pergunta, tá pronto já o post? Daí eu, que post? Eita. Daí Ô, rapidão.
Você falou que você era estagiário e tal. No que você trabalha agora? Eu sou efetivado agora, tio, com licença? Tá, você trabalha na área de design também Sim. agora? Ah, tá, entendi onde é que você quer chegar. Só na área de design? Eu tô mudando um pouco minha área, na verdade. Eu tô, talvez, quem saiba, Quem sabe? Quem sabe? Quem saiba, eu vá para uma área mais relacionada a marketing, mas vamos ver o que esse rumo vai levar pra gente. Agora ele tá de estagiário na parte de marketing. Deus me livre, não. Cara, um grande problema que eu vejo é o William, ele gosta muito de ficar focado Novamente esse em uma episódio coisa, vai só ser querendo- tudo contra mim, velho. Claro. Já não basta o outro episódio lá, nem lembro o que era, mas ficaram... Ele não consegue se focar em uma coisa, tanto é que ele cria um monte de projeto e ele não se foca em um. É isso aí, vai voltar com o mesmo assunto dos projetos. Pra quem sabe que já escutou o podcast sobre projetos pessoais, todo mundo tava me atacando naquele episódio. Desgraçados. Serve pra tudo, velho. É, Não tem o que eu fazer. sou, cara, porra, eu sou o host desse programa, só eu que sofro, velho. Vamos focar um Mas a pouco no gente João tá também, por favor. Ô, João, acha um trabalho decente, por favor. O João trabalha no Big, Ele deixa trabalha ele. no mercado, velho. Vai procurar uma área de design. Tô ganhando dinheiro, pelo menos. Quando eu pagar as contas, eu saio. Mas tu trabalha em que área do mercado? É segredo. Posso falar? Eu Administrativo. trabalho... Não. Normal. Administrativo. Voltando pro tema do foco e concentração pela segunda vez. Nota aí, por favor. Alguém vai anotando aí. Quando a gente já for, a gente já saiu do assunto. Eu tô É a contando terceira, aqui. porque a primeira foi quando a gente tava na apresentação. Tá, essa é a terceira... Não, essa é a segunda que eu puxo de volta pro assunto. Beleza. Onde é que a gente tava? A gente tava falando da nossa falta de foco e concentração. A gente já conseguiu expor bem Acho isso. que sim. A gente pode falar de como a gente faz pra que isso pare. O que a gente faz pra que a gente consiga se concentrar e focar nas Certo, coisas. vamos lá então. Quero começar falando que eu ainda não achei a fórmula pra fazer isso. Você tá bem longe, mas eu creio que eu já estou mais focado e concentrado do que antes. E eu vejo isso em relação ao trabalho, porque, como eu disse, lá no início do trabalho eu era, tipo, totalmente disléxico lá dentro e eu começava uma coisa e não terminava. Daí hoje eu já tô conseguindo fazer mais tipo, completar as coisas que eu faço. Porque primeiro... É porque você tomou um monte de então, esporro, né? eu tomei um Agora monte de você esporro tá e eu... inteligente, né? Vamos botar aí as coisas aí. Daí, uma coisa que ajudou bastante no meu foco e concentração foi a implementação do sistema de gerenciamento de chamados lá na agência, que eu ajudei a implementar, que foi para colocar uma fila, né? A gente tem uma fila no trabalho, onde tem todos os conteúdos que a gente precisa produzir, todos os posts, materiais, e eu sigo à risca aquela lista. Então, se eu esquecer de alguma coisa, ou então, tipo, eu divergir ali em algum momento do caminho e eu preciso me lembrar o que eu tava fazendo, é só olhar a fila, que lá na fila tem tudo que eu tava fazendo na hora. Então, é só eu voltar. Antes não tinha isso. É uma pergunta, na verdade, que não tá muito relacionada ao assunto, mas que me bateu curiosidade. Por que a agência de marketing que tu trabalha é dentro de um consultório de dentista? Os dois são mesmo presidente, daí a gente precisava de uma sala. Mas não, mas o lugar O não lugar é é de pessoa normal, não. É por pessoa de burguês safado, uma safado de verdade. Não. Muito safado. É aquele burguês que nunca viu um pobre na vida. Uhum. Daí tô eu lá no meio. Não, o cara vai trabalhar de calção e chinelo. A mulher veio oferecer cafezinho pra mim. Eu Qualquer dia aceitei. desse eu tenho que falar... Traz um café pra mim, pra ver se traz mesmo. Nem pra oferecer uma bolacha. Tem também. bolacha também lá. Não, a mulher Pode chegou e pedir. ofereceu café. Não, mas tinha um problema. A xícara é muito grande, é muito pequena para minhas mãos, cara. ligado, Aí eu tô fico ligado. tipo. Você dá um gole e acabou o café. Voltando pro assunto que era foco e concentração. Terceiro aviso. Beleza. Ai, O que você tava falando antes que eu já Eu nem tava lembro? falando sobre como que eu... Ah, tá. Eu já lembrei. Basicamente, você fez uma lista de tarefas. Então eu acho que isso, além de você poder jogar lá atrás naquele podcast que a gente falou sobre organização, tem link no post. Se você tá no YouTube, tem o card aqui em cima, só clicar. Cara, eu acabei de descobrir que os projetos pessoais eles não precisam ser feitos a partir do início do ano, como a gente falou. Claro que não. É que a gente tava falando que era só a partir do Não. início do ano. Não, aqui lá a gente tava falando sobre novas metas. Ah, Nem é precisa verdade, ser também. metas. Tipo, qualquer Meta de momento da ano vida novo, você pode pá. fazer metas. Mas isso foi lá pro... E fazer merda Merda a gente... Fazer merda também. Voltando pro tema que era foco e Quinto concentração. aviso. Ou quarto. Basicamente o que você fez foi fazer uma lista. Quarta.
Basicamente, você fez uma lista que, além de jogar naquele podcast que a gente falou sobre organização, a gente usa nesse de foco e concentração porque você consegue, digamos, você sabendo o que você tem que fazer, Administrar a você palavra. consegue se focar naquilo. Você consegue administrar e focar naquilo. Você vai saber quanto tempo você tem e quanto tempo você precisa fazer aquelas suas atividades. Na verdade, tipo, como eu sou responsável por gerenciar esse sistema de gerenciamento de projetos lá dentro, de arquivos, eu esqueci. Gerenciamento de gerência. Eu fiquei procurando uma palavra, mas não é gerenciamento mesmo. Mas como eu sou responsável, eu tive que ficar pesquisando sobre métodos de trabalhar em equipe, métodos de como fazer uma coisa ser entregue, tá ligado? E existe bastante coisa relacionada a SLA, que seria os... Não vou saber a sigla agora. O jeito certo de trabalhar em equipe é não trabalhar. Mas tirando isso, beleza. Não, calma aí, deixa eu terminar aqui. Tem o SLA, que no caso é o tempo de conclusão. Sempre que entra alguma coisa na agência, tem o SLA, que é como se fosse um cronômetro, tá ligado? De uma bomba. Então, se começa lá 20 minutos, daí começa 20, 19, 59, 19, 58. E vai decorrendo conforme o tempo. E a gente tem aquele tempo pra terminar aquela tarefa. Então, a gente trabalha sob pressão do tempo, pra gente entregar. Senão, fica lá 2 semanas o projeto e ninguém entrega aquela bosta e os clientes vêm bater. Vocês trabalham embaixo d'água? Que piada bosta. Ó, podemos... Esse episódio não tá sendo transmitido em vídeo, né? Porque a gente ainda não resolveu esse negócio. Mas se vocês estivessem vendo... Mas se vocês estivessem... Vocês iam ver o Bernardo vestido Vocês de estariam crow. vendo o Bernardo agora mexendo no celular sem prestar atenção nenhuma no que a gente tá falando. Faltando foco e concentração. Quinta vez. Exatamente. Mas é isso. E eu creio, na minha visão, que eu melhorei bastante na minha questão de foco e concentração. Não só por causa dessas listas, mas porque eu realmente me forcei a melhorar. Toda vez que eu via que eu perdi o foco, William, volta. Faz o que você tá fazendo. Termina. Então, isso me ajudou tanto pra parte profissional quanto na minha parte pessoal. E também pro podcast, que eu vi que eu precisava de mais concentração pra gente finalizar o podcast. Tem vários projetos que estão sendo envolvidos nele, tipo ao decorrer do ano, que a gente já falou no episódio retrasado, sobre Ano Novo, Novas Metas. A gente falou sobre o que a gente quer fazer com o podcast. Então, isso envolveu bastante foco rapidão. e concentração. Eu tava vendo aqui as nossas dicas que a gente separou pra você ter mais foco e concentração, e eu acho que o William faz tudo ao contrário. Sério? Eu acho que sim. Não, calma aí. Merda. Quando a gente passar pra ela, a gente vai comentar. Beleza. Vou deixar quieto. Então pode começar aí. Obrigado pela deixa. Antes de a gente entrar na parte das dicas que a gente separou, eu acabei falando em outro podcast, não lembro de cabeça agora qual é, mas pra mim o que acaba melhorando muito é a organização. Como a gente fez com o podcast, a gente foi e organizou tudo o que a gente pretendia fazer durante o ano. Então, nesse caso, eu acho que pra você ter um trabalho, você poder trabalhar até no home office agora durante essa quarentena que tá tendo e tal, a gente não vai muito falar disso porque a gente já falou no podcast passado, que também tem link na descrição. Meu Deus do céu, já foram 4 citações de episódio. Eu esqueci do que eu tava falando. Boa! Parabéns. Perdi o foco. Quinta chamada já. Suave. Eu acho. Eu perdi as contas. Tá. Além da gente falar da organização, que é dessa parte de home office, eu acho que você se organizar de quais seriam os seus passos para fazer os trabalhos, eu acho que isso vai te ajudar muito para você ter o foco e a concentração naquele projeto. Eu acho que uma boa organização leva a concentração ou ao foco. Não necessariamente, porque eu tenho sempre essa mania de organização, que nem a gente já falou no episódio sobre como ser organizado no mundo desorganizado. E mesmo eu sendo, tipo, muito organizado, eu não tenho foco. Eu tenho lá, por exemplo, a minha lista de tarefa. Você perde tempo organizando as coisas e não faz as coisas. Muito. Nossa, velho. Se você for ver nosso Notion da vida ali, tá tudo organizado, cara. Dá até um orgulho daquele Notion, velho. Mas vai dizer se tá tudo feito. Bonito tá. Não, até agora tá sendo feito, graças a Deus. Tem episódio pra editar pra amanhã? Tem, mas tá basicamente tudo Talvez. Bernardo, tu falou que no teu trabalho você senta de frente pra uma parede que tem a sirene atrás de da bombeiro. parede. Não, calma aí. Tá indiferente, cara. Tem você, tem uma parede e tem uma sirene. É isso que eu tô querendo dizer. Atrás de mim tem uma parede e atrás dessa parede tem a sirene.
Tá, no caso tem você, tem uma parede e tem uma sirene. E você falou que mesmo assim, às vezes você tá concentrado no que você tá fazendo e você nem escuta a sirene. O que você faz, mais ou menos, pra, digamos, criar esse ambiente de concentração? Tu Enfia escuta o música fone enquanto nas trabalha? orelhas e acabou. E isso te ajuda na concentração? Aham. Então, aí que tá. Tem gente que não consegue, tá ligado? Não, no caso é tipo, depende da música e depende com o que tá trabalhando. Por exemplo, quando eu estudava eu não conseguia me concentrar com música. Não conseguia. Agora, mas com trabalho com relação a Photoshop, Illustrator, InDesign, essas coisas assim, suave, consigo me concentrar em qualquer música. Principalmente com MPB. MPB. O cara ouve MPB pra trabalhar. Puta. Não, beleza, a merda. gente não julga. Na real que a gente Sim. julga, só que a gente não vai fazer isso no podcast, mas... Depois beleza, a gente vai tirar comenta. sarro dele. É, tudo bem. É, depois a gente comenta. Tá, assim, eu não acabei falando de mim, né, no caso, que no meu trabalho acaba que não é um trabalho nessa parte de design e tal, não é tão criativo, então eu não preciso de tanto foco nem concentração. O meu trabalho é mais mecânico, como eu já disse em outros podcasts, mas eu não consigo trabalhar se tiver um silêncio absoluto. E quando eu tô em casa também, tipo, fazendo alguma coisa, trabalho na faculdade, eu também não consigo me focar nas coisas se tiver muito silêncio. Então, se eu estiver trabalhando com textos, eu não consigo escutar músicas em português, no caso, e nem podcasts, que é uma coisa que eu escuto muito. Aí no trabalho, que é uma parte mais mecânica, já que eu faço praticamente isso sem prestar atenção no que eu tô fazendo, aí eu escuto muito podcast. Porque eu consigo prestar atenção no podcast ali rolando, consigo prestar atenção no que eu tô fazendo e vou conseguindo fazer essas coisas. Aí, como eu falei, quando eu puxo pra um trabalho mais, tipo, da faculdade, eu vou mexer com textos, eu só com música. Porque se eu colocar o podcast, aí eu já me perco nas duas coisas. E no mesmo jeito, tipo, eu coloco uma musiquinha mais tranquila também quando eu tô fazendo algum outro trabalho, pra que eu não fique me desconcentrando com a música também. Cara, quando eu tô na facu e, tipo, beleza, quando os professores estão dando aula eu não ouço música, mas quando eles dão algum exercício, alguma coisa pra gente fazer, cara, eu ponho o fone e só isso aí mesmo, porque senão eu não me É concentro. que na faculdade tem um pessoal que fica falando, sim, tem um pessoal que vem falar de um monte de coisa meio aleatória, mas suave. Não que eu não faça, mas... Tá, mas no meu caso, eu gosto de escutar música enquanto trabalho, só que nem o Bernardo disse, tem casos e acasos. Tipo, quando eu tô fazendo alguma coisa editorial, ou seja, que eu preciso pensar no que escrever pra colocar escrever um texto pra colocar no post, sei lá, alguma coisa assim, eu não... Eita! Nossa, velho, deu uma engasgada aí. Eu não consigo escutar música, de jeito nenhum. Agora, se eu tô fazendo uma coisa ali que é mais layout, que eu preciso só pensar em layout da horinha, daí a música ali já vai, ó, ajuda pra caramba. Você tá ali escutando música, daí você começa a pensar, começa a sair fumacinha pelos ouvidos, né? Tá, o processador tá no máximo. Não é à toa ali, que tá ano passado sobreaquecendo. meu Spotify deu mais de 50 mil minutos escutados de música. O meu deu 40 e poucos. Se fosse podcast, eu tinha passado disso. Eu não consigo... Porque eu trabalho 8 horas por dia e 8 horas por dia eu tô estudando podcast, então é mais ou menos Eu essa não faixa. consigo escutar podcast por causa disso, porque... Por exemplo, é a mesma coisa quando tá passando algum filme. Se eu começo a assistir algum filme, eu fico prestando atenção no filme. E eu não tiro a minha atenção daquele filme porque tipo, sei lá... Porque assistir um filme é bem mais interessante do que trabalhar. Não por isso. Eu tô falando, tipo, qualquer momento, tá ligado? Por exemplo, vou dormir. Não tô conseguindo dormir. Vou assistir um filme pra dormir. Não vou dormir mesmo agora. Eu vou assistir o filme até o final e olha lá, tá ligado? E vou continuar assistindo. É só você ir no cinema assistir Frozen, daí você dorme, que nem eu Não fiz. consigo dormir também. Mas, cara, música pra mim me ajuda bastante. Mas é mais parte de criatividade, não de foco e concentração. Vocês já foram sozinhos no cinema? Não. Não, cara, quem vai sozinho no cinema, cara? O Ralph vai sozinho no cinema. Não sei, cara. Tem uns amigos meus que vão sozinhos no cinema. Não, assim, vejo- calma aí. Não tem nada de errado a pessoa ir sozinha. A pessoa é sozinha na vida, ela pega e vai no cinema. Não tem nada de errado, mas esse não tem graça. Exato, não tem graça. É legal você ir lá e sacanear teus amigos, ficar falando Nossa, lá. já quase mandaram embora do... Parecia um bicho feio no filme, olha lá, Já é quase você. mandaram embora do cinema. Mano, se eu quero ir no cinema, eu vou ir com alguém. E se eu quero ver algum filme normal, eu fico sozinho em casa, boto no Netflix, escrevo lá, sei lá, Top Gun e assisto Top Gun. Você falou de Top Gun, eu lembrei de Top Gang, aí eu lembrei de filmes de sátira. E tem o filme que a sátira de Velozes e Furiosos é o pior filme, o melhor pior filme que eu já vi na vida. É muito irado. Posso chamar pra concentração de volta?
Foco e concentração. Sexto Voltamos pro aviso. Eu podcast. ia dizer. Se alguém tá contando. Mas vamos então começar logo a lista, que a gente falou 10 minutos atrás da lista e a gente não começou a falar da lista. Bora. Vamos lá, primeiro item da lista. Não seja multitarefa. Se a gente começar a falar rápido, talvez a gente pegue no tranco e não... Não descaralho. E não perca. Não, meu Deus do céu, português. Ô, William, rapidão. Fale. Você é multitarefa? Sou. É exatamente o que a lista diz pra não ser. Eu sei. Você vai ficar comparando todos os itens da lista comigo, é? Sim, foi o que eu falei antes. Bosta. Que a gente ia ficar comentando um a um. Assim, basicamente é que quando você troca a tua atenção de uma tarefa para outra tarefa, você vai demorar um tempo para você conseguir ficar concentrado completamente naquela outra tarefa. Então a ideia de você ser multitarefas acaba que você não consegue fazer... se você fizesse de uma a uma, você faria daquilo com um tempo mais hábil. Faria mais rápido cada tarefa. É aquela coisa lá, existe gente que é multitarefa e gente que não é multitarefa, mas que acha que é multitarefa. No caso, eu não sou multitarefa, mas eu acho que eu sou multitarefa. Daí você, você não é multitarefa, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, então, tipo, eu acho que eu sou multitarefa, mas só que eu não sou. Tipo, você abre 3 janelas no mesmo computador ali e você consegue mexer em todos ao mesmo tempo. Não, você vai esquecer de alguma coisa uma hora ou outra. Eu acho que multitarefa funciona quando você tá fazendo uma tarefa que você pensa e uma tarefa que você age, digamos, por instinto ou mecanicamente. No caso, você escutar um podcast enquanto você tá lavando louça. Lavando louça é uma tarefa mecânica, você não precisa pensar para aquilo e enquanto você tá ali escutando, prestando atenção no podcast. Mas Mesma assim... coisa quando você tá dirigindo. A direção, no caso, seria... Você teria que prestar atenção no caminho, mas você já tá tão habituado naquilo que você já faz aquilo com tranquilidade. Você consegue prestar atenção, tipo, Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Não recomendo também fazer isso, mas... Não recomendado, claro que não é. Mas, tipo, se você for ver, várias pessoas estão ali, tipo, escutando música enquanto estão dirigindo, porque ela não precisa prestar tanta atenção, tipo, de como ela vai trocar uma marcha, porque aquilo já é, tipo, meio que instinto, sabe? Tô fazendo aspas daí a aqui com a mão. pessoa tem apenas dois focos de concentração, olha só. Que, no caso, seria a estrada Dependendo do treino, né? Se tiver pessoa junto. Não, depende. Pode ser ou 2 focos ou 3 focos. Pensa assim, ó. Pode ser a estrada e a música, certo? Ou, se a pessoa tiver um Ford, pode ser o carro, a estrada e a música. Eu não entendo de carro, por favor, explica a piada. Gente, Focus é um carro. Ah, tá, ele falou Focus, eu entendi que era Ford, deu, caralho, não faz Um sentido. Focus, agora eu Tá, entendi. era uma piada. É. Meu Deus do Se céu. a pessoa estiver dirigindo um Focus, então são 3 Focus, é o Que carro... bosta, velho. Nossa, pior que foi bom, mas... Puta Foi bom, merda. mas o timing foi errado. Voltando pro podcast de foco e concentração. 6. Já é o 6. Vou até bater uma palma agora. Deixa quieto. Concentrou? Voltou? Beleza. Próximo item da lista. Cria um ambiente favorável. Se vocês darem uma olhada na minha mesa... Eu já vocês- tenho. Tá, então, no momento eu tenho meu notebook na minha frente, tenho monitor na minha frente também, eu tenho uma gambiarra de microfone, aí eu tenho outra gambiarra de microfone, aí eu tenho uma abajur aqui e eu tenho fio pra tudo quanto é lado. Essa organização, no caso aqui eu tô gravando podcast, então meu foco é só no podcast. Se eu estivesse fazendo outras coisas, isso provavelmente ia me incomodar. Eu teria que dar um jeito nisso pra depois começar a trabalhar. E isso já entra naquela parte de organização e entra agora também na parte de criar um ambiente favorável. Essa bagunça não me favorece pra mim trabalhar. Mas se eu limpasse ela e deixasse tudo mais arrumadinho, aí ela me favorecia. Cara, lá no trabalho, o meu ambiente, tipo assim, ó. A ideia é, se eu tiver muita coisa na minha frente, ou seja, tipo, ao meu redor, é mais possibilidade de eu me distrair. Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, um cubo mágico do meu lado, se eu tiver o meu celular do outro lado, tem mais chances de eu encostar em algum, tá ligado? Do que não tivesse nenhum deles. Então, no meu trabalho, que é onde eu preciso ter mais foco do que nunca, a minha mesa é limpa. Tem só o meu teclado, mouse, monitor. Acabou. É só isso. Então, tem profissões e profissões. Tem profissões que você pode usar o celular porque faz parte da sua profissão. Sim. Você vai ter que ter contato com Não, várias volta e meia meu pessoas celular fica do por lado ali. Mas eu vejo que eu não tenho foco Pois é. porque eu pego o meu celular. Não tô falando disso. Mas tô dizendo, tipo, tem outras profissões que se a pessoa não precisa... Foco, concentração. Não, puta que pariu. Voltando pro podcast. 7. Não, só pra deixar claro, o Bernardo tava colocando o carregador do celular no nariz, mas isso... Credo, velho. Ainda bem que eu não olhei.
Tem cara, eu perdi de novo. Algumas profissões, vai. Algumas profissões que, tipo, você precisa usar o celular e algumas que você não precisa. Nessas que você não precisa, pra você conseguir criar um ambiente que você consiga se concentrar, consiga ter o foco só naquilo que é importante no momento, é bom você se desfazer. Não se desfazer, né? Você não vai jogar fora teu celular. Mas, tipo, é bom você deixar ele de lado por um tempo. Você pode ter pausas, que é um dos próximos tópicos, pra você sair, dar uma refrescada na cabeça. Você vai ver teu celular, ver se tem alguma mensagem importante. E depois, digamos, voltar pro trabalho. Mas é interessante você deixar teu celular de lado para que você não tenha toda aquela hora, tipo, uma mensagenzinha apitando ali, que às vezes é, tipo, um aplicativo te mandando mensagem, é o iFood te mandando, a gente tem promoção de comida, é o PicPay falando que você tem 10% de desconto ou de cashback. Cara, eu lembrei agora que eu já fiz um curta, tipo, gravado, que eu fui o ator, onde a ideia era mostrar o foco das notificações. Na moral, ficou muito bom, velho. Voltando pro tema do podcast. Não, é sério, ficou baita bom. Tipo, eu fiz baita edição, assim, tipo, do celular. Eu tava lá estudando. Era sobre como ter foco nos estudos, tá ligado? Daí o celular tava tocando, apertou a notificação, daí eu olho pro lado. Daí eu olho, tipo, com cara cerrada pro celular. Daí eu volto a fazer o que eu tava fazendo. De repente o celular toca de novo. Daí eu pego e viro ele, tá ligado? Voltando pro foco da... 8 já. Até Bernardo tá puxando já. Mano, voltando pro foco. Cara, vocês estavam falando Qual a concentração? de... Ambiente favorável. Também. Mas como é o ambiente de trabalho e tal? Cara, apesar de eu trabalhar num quartel... Rapidão. Você se veste de bombeiro pra ficar lá Eu dentro? não sei, eu sei que ele postou fotos de vestido de bombeiro. Então, em algum momento ele teve que se vestir. Não, ainda. Não tinha nada pra fazer, ele tava lá experimentando o Posso uniforme. vestir esse uniforme? Não, Nem pareceu aquelas criancinhas, tá Não, ligado? não, Que veste o uniforme de bombeiro grandão. Sério, verdade, esperando. ficou muito engraçado. Posso descer no ferro? Não. O fato é, eu tô esperando sair o curso pra fazer agora. Daí, cara, apesar do fato de eu já trabalhar lá, eu vou fazer o curso de bombeiro. Gente, só pra avisar que o Instagram do Bernardo tá aqui embaixo na descrição. Por favor, vá lá. Você excluiu? Cara, só tem uma foto de perfil minha com a roupa de combate a incêndio. Cara, não, é uma foto minha com uma roupa de aproximação a Ele sabe até os incêndio, nomes Cara, técnicos já. parece muito aquelas criancinhas que vão visitar o que pai. é minha foto de perfil. É sério. Ah, meu filho, eu sei muita coisa. Que você E volte e meia embaixo ficar só um repostando, monte né? de foto minha preto e branco. Que filha da mãe. Mas daí não precisa repostar, É porque velho. eu não tenho Aí o foto cara nova, apita. né? Faz um TBT melhor. Mas vamos voltar ao foco de eu tentar falar sobre o Já tá o ambiente de 9, trabalho. vai. Foi o 9 aviso. Eu trabalho assim, não tem uma divisória, então é a recepção e todas as mesas. A minha, como é a última, eu fico bem mais tranquilo. Mas, cara, minha mesa também é totalmente limpa, só tem minhas coisas. E, cara, entre ficar, tipo, como a minha demanda é baixa, por exemplo, eu tenho que criar, sei lá, umas 2 ou 3 artes por dia Só? pra... Só 2, 3 artes por usar- dia. Caraca, velho. É pro corpo de bombeiro, que o corpo de Sim, bombeiro cara, vai querer. porque é uma Vai querer demanda que taque baixa. fogo nas artes. Seria bom. Eu crio isso e aí, sei lá, eu tenho que pegar a aprovação de um dos meus chefes e pegar a aprovação do capitão. E aí depois a gente posta. Mas, cara, é muito de boa, saca? E, cara, eu tenho o meu celular normal que fica, tipo, desligado. Não desligado, mas só fica mais longe de mim e o celular do quartel. Ah, tá. Que aí, tipo, as informações e as coisas eu uso pra... É o celular que eu uso só pro quartel, entende? Mas o que eu tava falando? Eu falei sobre o meu ambiente do trabalho. Voltando pro foco e concentração. 10 já. A gente não saiu do foco. Não saiu, não contou essa, João. Tá, é 9 só. Sei que não. Mas eu falei sobre o meu ambiente de trabalho. E em casa, eu tento sempre buscar transformar no mesmo ambiente de trabalho, tá ligado? Então, tipo, eu sempre tento deixar a minha mesa mais limpa possível. Só que eu limpo ela, não dá 10 minutos, ela já tá tudo bagunçada. Porque daí eu pego uma coisa, tipo, eu tenho... Não sei como é que chama isso aqui, mas tipo... Um negócio de colocar lápis, tá ligado? Um porta-lápis? Porta-lápis aí. Eu pego, tipo, puxo uma caneta, começo, sei lá, a desenhar ali num papel que tem na minha frente, sei lá como... Mas... Dali a pouco tem 10 canetas na mesa, ele tá fazendo um montinho de caneta. Nossa, já fiz isso. Pega a vareta com caneta. Uhum. Nossa, já fiz isso também.
Mas acontece. Daí, de repente, tá tudo bagunçado. Minha mesa tem tampa de caneta, cartão de visita, tipo, bagunçado pra caramba. Mas é porque eu arrumei hoje, tá ligado? E mesmo assim já bagunçou. Eu ia falar que eu tava decepcionado, mas eu fiquei pensando... Eu não tô decepcionado, é a cara dele fazer isso. E o próximo foco? Caralho. Meu próximo foco. E o próximo ponto? É pra você criar um foco automático. O que isso quer dizer? Você tem que pegar tarefas do seu dia a dia e fazer aquilo concentrado. Quando você terminar de fazer aquela tarefa, sem que você deixe outras coisas te atrapalharem, focado e concentrado só naquilo, você pega e se recompensa. Aí você vai conseguindo criar um foco automático, porque você vai estar acostumado, você vai ver que aquilo te faz bem, porque depois que você fez aquela tarefa Meu concentrado Deus. só nela, você foi comer um doce. Você tá transformando, bagulho desse. tipo, você mesmo... É tipo um cachorro. É tipo você um virou cachorro. agora? Mas funciona assim. O cachorro foi lá e sentou, tipo, você deu comando pra ele, senta, ele foi e sentou, você pega e dá um pitisco. Cara, meu cachorro Você falou, dá a aprendeu a patinha, ele sentar. dá a patinha, você vai dar pitisco. Sério, meu cachorro aprendeu a sentar assim. Eu ensinei ele a sentar. Só dando biscoitinho. Caralho, eu vou comprar umas balas, sei lá. Vai ter que ser Aí bom. quando você estiver fora do... Por favor, faz isso. Nossa. William, volta! Ó, a balinha, a Parabéns, balinha. você ficou focado durante 10 minutos na aula. Olha aqui a balinha. Vem cá, pega a balinha, pega Não, a daí balinha. não. Um filho da puta. Voltando pro foco de Agora é o concentração, que eu 10. já me perdi também. Eu já me É o perdi. 10, sim. Não, eu me perdi que eu tava Ah, tá. falando. Tá. Você vai ter que criar hábito de você ficar concentrado nas coisas. Então, como você faz isso? Que nem a gente falou, você se auto-recompensa quando você conseguir terminar uma tarefa concentrado só nela, sem que você faça outras coisas no momento. Então, correr já pro próximo ponto, que seria você aumentar a sua força de vontade. Então, que nem a gente falou lá no início do episódio, a gente falou que, depende muito do que eu quero fazer na hora. Então, tipo, se eu tenho muita vontade de fazer aquilo, meu foco de concentração é muito maior. Então, você tem que se forçar a criar aquela força de vontade. Forçar é boa, né? Vamos perguntar assim, nossa, por que eu preciso ter força de vontade de fazer essas coisas? Porque coisas que vão te recompensar a um curto prazo são muito mais prazerosas do que você ter que esperar um longo prazo para ser recompensado. Então, você vê teu celular apitando, você lá e ver a mensagem, conversar com alguém, ou ficar divagando ali na internet, mexendo nas redes sociais, é uma recompensa a curto prazo. Já você trabalhar no teu projeto, naquela tarefa que teu chefe te passou, isso vai ser uma recompensa a longo prazo, porque no final do mês, ou sei lá quando você vai receber dinheiro por aquilo. Então você tem que ter a força de vontade de deixar aquelas notificações que são irrelevantes no momento de lado e se concentrar naquilo que é mais importante no momento. Duas coisas que são interessantes para você conseguir ter força de vontade, não ter força de vontade, mas você ir criando e aumentando isso com o tempo, é a yoga e a meditação. Porque com os processos que elas têm ali, eu não conheço muito, então não posso dizer com certeza como se faz, mas a meditação você vai ter que se concentrar ali no que está fazendo, a yoga também. Então, você além de criar a concentração, você vai tendo aquela força de vontade, porque no momento você estipulou uma meta ali de você conseguir fazer por 10 minutos. Quando você conseguiu aquelas 10 minutos, aquilo vai te fazer bem, vai ser uma recompensa. Aí você vai começar a estipular metas de fazer a meditação por mais tempo. Isso você vai conseguindo desenvolver com mais tempo, aquilo vai te recompensando de uma forma que você vai querer mais daquilo. E o próximo tópico a gente pode puxar ele como visualize mentalmente a tarefa. Isso aí. Porra! Eu dei a deixa pro cara começar a falar e o cara desperdiça. Sério, assim. essa foi a deixa? Você fez a mesma coisa comigo antes? É verdade, desculpa. Mas é basicamente... na verdade, o próprio nome já diz. Você visualizar mentalmente a tarefa. Você não pode, por exemplo, ficar obcecado inteiramente com apenas o resultado. Como, por exemplo, eu preciso fazer um site, por exemplo. Eu não vou ficar pensando só em como o site vai ficar. Eu preciso visualizar a minha tarefa inteira. Eu preciso visualizar ela desde a parte de programação, desde a parte da organização, da modelagem do site, até a programação e então a implementação. Então não adianta eu só ficar imaginando, o meu site vai ficar lindo, vai ficar desse jeito, vai ter essa animação foda, vai ter tudo isso aqui. Se você pensar só nisso, você vai ter aquela força de vontade
pra fazer o site, mas logo no início, quando você começar a fazer e você vê que não tá progredindo, porque realmente é demorado pra fazer um site, você vai perder aquela força de vontade e logo vai acabar teu foco e a tua concentração naquele assunto. Que é basicamente o que aconteceu com 90% dos meus projetos. Eu acho que essa parte de visualize mentalmente a tarefa, você pode muito bem colocar ela também na parte de organização. Sim. Porque você começa a pensar, para mim realizar essa tarefa, eu vou dependendo de tais coisas, e tais coisas e tais coisas. É naquela parte de organização que a gente falou, tipo, você cria metas dentro das metas para criar novas metas e no final conseguir a meta inteira. E depois você dobra a meta. E depois você dobra a meta. Por que a gente sempre fala isso? É Dilma, né? Tá. No caso, você vai visualizar todos os passos que vão te levar até a conclusão da tarefa. Então, você... A princípio, você tem que visualizar aquilo para você já saber o que você vai fazer. Mas se você passar aquilo pro papel, eu acho que vai te ajudar muito mais, porque já vai estar... Quando você tira da cabeça, é muito mais fácil de você não esquecer do que você só querer guardar aquilo na cabeça. É que nem, por exemplo, eu falei ali da parte do site, mas se você, por exemplo, vamos falar alguma coisa mais relacionada a gente, tipo criar um podcast, que é, tipo, diretamente relacionado a gente. Você pensa, eu quero fazer um podcast, mas daí, quando você começa a colocar no papel tudo que você precisa fazer pra começar um podcast, é uma lista muito gigante. Quando você começa a colocar no papel tudo aquilo que você precisa pra fazer um podcast, você cria um e-book. É, tá bom. Não, ele tá falando, tipo, é muita coisa. Deixa abaixo, depois nos fala. É muita coisa. Então, tem desde a parte de criação de pauta, definição de roteiro, definição do feed, RSS, Do feed, da edição. Tem bastante coisa. Muitos passos que você mentalizando aquilo vai ser... a princípio, pra quem escuta, Fácil. pode parecer que é simples. Mas quando você começa a ver que tem várias partes antes do podcast ser lançado em si, você vê que é muito difícil. Isso é, tipo, Difícil totalmente não, mas, tipo, é muito trabalhoso. ligado com a força de vontade que a gente falou no tópico anterior. Então, por exemplo, se você pensa, eu vou fazer um podcast. Daí você, nossa, começa com aquela expectativa, se a pessoa quer fazer mesmo podcast, ela entra com uma força de vontade gigante pra fazer. Ela entra empolgada, tá ligado? Empolgado pra caramba. Daí você começa por exemplo, a pesquisar sobre e vai fazendo aos pouquinhos e de repente vê, nossa, tô 1 mês fazendo coisa pro podcast e ainda não foi pro ar o episódio. Eu nem comecei a gravar daí ainda. acaba totalmente tua força de vontade e teu foco, concentração vão pro espaço. E isso é justamente o próximo tópico. Que é você não deixar a tua energia baixar. Tudo bem que você não vai ter aquela empolgação da primeira hora, mas se você conseguir... Basicamente, você tem... Se você conseguir deixar ela sempre no mesmo nível, isso vai ser muito melhor no teu foco, na tua concentração, porque você não vai desanimar com aquilo que você tá fazendo. Aquilo ainda vai ser prazeroso. Basicamente é a mesma coisa do virar um cachorrinho ali. Você pega ali, vai te dando um docinho ali, você sempre vai estar com aquela autoestima alta ali, a energia alta pra você continuar. Aí puxando lá atrás, quando eu falei que você não precisa ficar sempre olhando as mensagens que você tem no celular, você pode estar focado no teu trabalho e de poucos minutos para você refrescar a tua cabeça, você sair e lá olhar suas notificações, é que entra o método Pomodoro. Que no método Pomodoro consiste basicamente aí... Você pode, claro, trocar esses valores, mas basicamente é você trabalhar 25 minutos focado em uma coisa e depois, quando aqueles 25 minutos acabam, você passar 5 minutos em um intervalo, que daí você pode fazer o que quiser. Você pode sair, dar uma volta, andar. Claro que você não vai muito longe, né? Porque vai passar de 5 minutos. Mas você sai, dá uma volta, vai lá, toma um cafezinho, vai no banheiro. Você vê as notificações que tem no seu celular. Quando acabam os 5 minutos, você pega e volta. Mais 25 minutos trabalhando, focado. Mais 5 minutos de intervalo. 25 minutos trabalhando. E assim até que você consiga completar aquela tarefa. Eu acho que funciona com alguns, mas não funciona com outros. Sabe por quê? Claro, sempre funciona assim. Tem gente que consegue se focar por mais tempo. Pra Sabe quem que não que consegue... Diga. Tipo, eu já sofri com isso, na verdade. Tipo, eu vou trabalhar 20, 30, daí eu foco 5. Daí eu fico esses 30 minutos pensando nos 5. É o contrário, tá? Você trabalha 25 isso que eu falei. e descansa 5, não você trabalha 5 e descansa você trabalha 25. 30, não, por isso que não deu 30 certo. E descansa 5. Daí, tipo, os 30 minutos que você tá trabalhando, você tá pensando nos 5, tá ligado? Tipo, falta 10 minutos. Falta 5 minutos. Meu Deus do céu, falta 5 minutos. Aí, vou ter mais 5. Pra mim dar exemplo do podcast, tem vezes que a edição do podcast ela tá muito devagar, ela tá cansativa. Aí numa dessas vezes eu tentei fazer
o método Pomodoro e me ajudou. Passava 25 minutos ali editando certinho, deu 5 minutos, parava, começava a olhar outras coisas, depois voltava. Aí teve um outro podcast que ele tava muito mais interessante a conversa, tava divertido, porque eu tava rindo das próprias piadas que eu fazia durante o podcast, do que as outras pessoas faziam. Não, é legal pra caramba. Esses podcasts é legal de editar. Então, quando eu vi, eu já tava editando tipo 1h30 sem descanso, sabe? É, velho, meu Cala Deus a do boca, céu. Luke. Luke, tá dentro. 12. Voltando pro podcast de foco e concentração. Eu esqueci o que eu tava falando. Tá. Nesse caso, era muito interessante. Tipo, a conversa ali, o que eu tava fazendo tava rendendo e tava interessante de fazer. Então, eu acabei passando muito tempo trabalhando sem precisar do descanso. Então, isso vai para uma pessoa que não consegue se focar e ela quer melhorar nessa parte, você procurar maneiras de passar mais tempo focado. O Pomodoro funciona, mas vai chegar um momento que ele não vai mais funcionar. Daí você sempre vai mudando, porque você vai se acostumar com aquilo, então acaba que cai numa rotina, sabe? Então nem sempre a rotina funciona. O método Pomodoro a gente vai deixar um link certinho de como ele funciona no link na descrição. Antes da gente finalizar o podcast, o Bernardo acabou caindo, a conexão dele a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Ele pode ter morrido, a gente não sabe, caiu, mas... avisou. Ah, droga. Então, o Bernardo caiu ali, tava um problema na internet, então por isso que ele acabou não falando muita coisa nos últimos minutos aí. Mas tirando isso... A gente vai deixando esse episódio por aqui. Gostaria de agradecer a todos que escutaram esse episódio. Lembrando novamente que esse episódio também está sendo lançado em formato de vídeo no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo a gente aí, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo também. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, que a gente já mencionou no início desse podcast. Gostaria de agradecer também ao Bernardo por participar dessa gravação. Ao meu amigo João. Salve! Você é o host, velho. Tem que agradecer nada, né, velho? Então esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente. A gente se ouve em outro podcast. Até mais. Ctrl S, editor, salvou. Foco que esse episódio tem que ter editado em uma semana. Cara, eu agora há pouco eu recebi uma notificação do WhatsApp. Daí eu comecei a procurar nas janelas onde é que tava o WhatsApp, eu me perdi, tá ligado? Eu não achei o WhatsApp. Eu tive que abrir uma nova. E eu tava escutando o barulho da notificação. Ele tá aberto em algum lugar. Eu não achei ainda. No começo do podcast eu pensei em fazer uma piada com Dragon Ball. Por quê? Mas eu... Nossa, eu me concentrei tanto que eu virei Super Saiyajin, tá ligado? Nossa. Mas vai ficar bem ruim, é. Putz, você podia ter feito Ia ficar alguma coisa parecendo- tipo... Ia ficar parecendo a tua, daí Eu não sou suco de deixa maracujá, quieto. mas sou super concentrado, tipo... As coisas. Ia ser mentira, então. É mentira. Enfim. Eu já tentei fazer piada Só com teve fogo. piada ruim hoje. Ô, você viu que a minha cara tá mais iluminada? Eu coloquei uma lâmpada aqui, ó. Eu pensei que era oleosidade. Que filha da puta.